Não, assim, eu não. Foi o primeiro discípulo. Na realidade, o meu pai, quando se envolveu com jiu-jitsu, ele trabalhava, ele na Light, na época, ele, por conta da relação difícil que ele tinha com meu avô, que quando veio para o Rio de Janeiro, ele tinha começou a criar um jogo de cavalinhos, era tinha um jogo, né, de bicho, como se fosse jogo de bicho, meio próximo hoje do que seria, do que é o jogo do bicho, né? E ele viajava, ia para cidades menores para implantar e montar casas por conta desse jogo. E meu pai viajava, era o mais velho dos filhos, né? Dos filhos homens, que eram 5 homens e 3 mulheres, e 4 mulheres. Não, 5 homens e 3 mulheres, espera aí. Ilka, Helena e Mary. E, e ele. É, então, quer dizer, e meu pai, ele era muito assim disciplinado, tinha um temperamento muito forte. Meu avô querendo sempre que ele trabalhasse, adotasse, né, trabalhasse com ele, mas não dava muito certo. E por 2 vezes ele botou meu pai para fora de casa. E minha avó acabou descobrindo depois que ele tinha uma outra família, já tinha 5 filhos com outra mulher e se separou dele. Então, você imagina que na década de 20 se separar não era uma decisão fácil. Então, foi um período que a família ficou muito desorganizada, a família muito emocionalmente instável e financeiramente instável, que embora a família do meu pai, do meu avô, fosse uma família de classe média alta, ele próprio não tinha uma situação financeira estável por conta do estilo de vida que ele tinha. Então, era um gráfico assim muito, né, oscilante. E meu pai, óbvio que sentia, quer dizer, ele também teve muita dificuldade para se estabelecer, para se firmar, por conta dessa condição familiar, dessa instabilidade familiar. E quando ele começou com jiu-jitsu, que ele teve a oportunidade de dar aula de jiu-jitsu a convite de um conhecido de Belém do Pará, que foi para Belo Horizonte dar aula na polícia civil, ele viu que poderia sobreviver do jiu-jitsu, quer dizer, que ele poderia adotar o jiu-jitsu com a profissão. E fazendo isso, ele trouxe os irmãos para junto, né? Ele inseriu os irmãos na profissão. E o mais velho, quer dizer, o abaixo dele, que era o Oswaldo, ele tinha uma diferença de 2 anos, então também era, enfim, mais difícil quando você tem tanta proximidade, você tem uma tendência tão forte sobre o irmão, né? E depois o Gastão, o Jorge e o Hélio. E o tio Hélio era o caçula e emocionalmente também instável, teve muitos problemas de saúde por conta eu acho, de toda essa situação familiar, da instabilidade emocional familiar. E o tio Jorge tinha um temperamento mais independente, talvez até mais, assim, uma energia mais intensa, mais pujante, parecida com a do meu pai. Mas tinha um temperamento muito insubordinado. Então, meu pai achou que ele, como lutador, poderia fazer mais sucesso, estava mais habilitado para fazer frente à carreira, aos eventos de luta que ele começou a participar, a programar e participar da cidade. Mas o tio Jorge era muito insubordinado e logo que adquiriu uma, uma fama e se sentiu mais seguro, ele quis partir para uma carreira solo, ele quis sair assim dela do meu pai. E o tio Hélio
que já tinha um temperamento completamente diferente e uma relação com meu pai de muito mais, enfim, admiração e era mais, como se diz, precisava mais dos cuidados do meu pai. Ele se colocou mais disponível e receptivo à orientação do meu pai. E demonstrou mais lealdade nesse sentido. E acabou assumindo o lugar construindo uma parceria que durou quase a vida inteira, né? Então, o tio Jorge, ele teve, na década de 30, assim, um destaque como lutador muito grande. E era uma relação que de idas e vindas, de irmãos, né? Irmãos que brigam, fazem as pazes, brigam, fazem as pazes, brigam, fazem... São características, né, de uma família de lutadores. Então, isso fica muito mais forte, né? Por conta da luta e da ser esse confronto ser muito mais presente.